Muito bem, irmãos, essa então é a segunda parte da lição de número 9 que nós estávamos conversando agora há pouco. Eu preciso colocar o óculos porque tem um ventinho aqui, e aí o meu cabelo fica vindo no olho, e aí me atrapalha um pouco. Espero que vocês compreendam. Muito bem, na primeira parte nós estávamos terminando dizendo que a obediência, né, de José fez com que as profecias a respeito de Jesus se cumprissem. E que nós também precisamos obedecer para que as profecias, para que as promessas se cumpram e abençoem, né? Porque a obediência de José teve uma abrangência muito grande, abençoadora, e que a gente compreenda que a nossa obediência abençoa a nossa descendência, certo? A nossa obediência pode abençoar a nossa descendência. Então, você não quer dar os melhores presentes para o seu filho? Seja obediente a Deus e Ele te recompensará abençoando toda a sua família. Muito bem. Na vida de José, nós vemos o papel do sobrenatural. Como? Aí é aquilo que eu tinha falado no finzinho do vídeo anterior. Deus falou com José por meio de sonhos 4 vezes. Primeiro, quando José soube que Maria estava grávida, estava pensando em deixá-la secretamente, ele estava dormindo e o anjo falou com ele para que ele recebesse Maria como esposa sem medo. E o que José fez? José obedeceu. Depois o anjo apareceu e disse para José levar a sua família para o Egito, fugindo de Herodes. E ele então levou, para que a vida de Jesus fosse preservada. Ele levou. Depois apareceu um anjo em sonho de novo, dizendo para ele voltar para Israel. Mas Aquelau, que era o filho de Herodes, continuava com ideias mirabolantes, e Deus então falou de novo com José através de sonho, dizendo para ele ir morar na Galileia. E ele obedeceu. Aí parece assim, não, José gostava de viajar, não era difícil para ele trocar de cidade. E ele obedecia porque, né, ele não tinha nada. Não é verdade. Ele arriscou. Para obedecer a Deus, ele arriscou muita coisa. Ele tinha uma profissão. Como ele era um homem trabalhador, por certo, ele tinha uma vida estabilizada. Ele tinha os seus clientes, ele tinha as suas ferramentas, ele tinha, quem sabe, a sua oficina, né? Ele tinha casa, eles moravam em algum lugar. Ele tinha as suas relações, os seus familiares. Mas ele ia a lugares diferentes. E ir a um lugar diferente é arriscado. E ele se arriscava para obedecer à vontade de Deus, e obedecendo à vontade de Deus, ele preservava a vida de Jesus. Mas existia algo que talvez José havia compreendido, que era muito maior do que os riscos, do que o risco da estabilidade da sua vida, do que o risco em sua profissão, do que o risco de ter ou não clientes para o seu ofício, do risco de ter ou não uma casa apropriada para a sua família, de ter ou não relações com pessoas diferentes em lugares diferentes. Existia algo muito maior do que todos esses riscos. Algo muito maior, o que era isso? Era o plano da salvação através da preservação da vida de Jesus. Então por isso ele correu todos os riscos. Ele entendeu que ele tinha uma missão muito nobre e desempenhou essa missão com obediência. Eu tenho certeza que ele passou por momentos de angústia, de medo, de ansiedade, porque como que eu me mudo para o Egito com um recém-nascido, com uma mulher frágil, e o meu serviço, e a minha profissão, e as minhas coisas? Ele foi um homem desapegado e cumpriu a vontade de Deus. Talvez ele não fosse sempre assim, mas ele entendeu que existia algo maior do que os seus interesses, do que a sua vontade, e cumpriu a vontade de Deus no plano de salvação. Ele foi muito importante. Concluindo então, antes de ser pai, a vida de José tinha um rumo. Depois de ser pai, a vida de José tomou outro rumo. Bom, eu estou falando só ser pai, e isso tem que ter acontecido na sua vida. Se você foi pai, se você é mãe, a nossa vida tem um rumo até termos um filho. Depois ela toma um outro rumo. Agora falando da vida espiritual, a nossa vida tem um rumo até conhecermos a Jesus. Depois de concebermos a Jesus em nosso coração, a nossa vida tem que ter um outro rumo. Tem que ser diferente. Então José foi um José
antes de se tornar o pai de Jesus. Tinha características boas? Sim. Era um homem honrado? Sim. Era um homem trabalhador? Sim. Mas depois de ter Jesus, ele foi muito mais do que ele tinha sido até o momento. Depois de ser pai de Jesus, o objetivo da sua vida mudou. O foco da sua vida mudou. Aí, quando ele passou a ser pai de Jesus, o sobrenatural estava presente na sua vida. E o sobrenatural de Deus potencializou as suas qualidades e agregou novas qualidades a José. Potencializou o fato de ele ser um homem justo, o fato de ele ser um homem bom, e trouxe coragem, e trouxe obediência, e trouxe sabedoria para desenvolver o seu papel de pai do Salvador de toda a humanidade. Ele entendeu o plano, ele aceitou o plano, ele executou o plano. Nós temos entendido o plano de Deus para a nossa vida? Você realmente aceita o plano de Deus para a tua vida em teu dia a dia, executando esse plano? José então foi justo, já era justo, ficou mais justo ainda. Obediente, trabalhador, corajoso, protetor. É papel do pai e do chefe de família ser o protetor da sua família. Você tem desempenhado esse papel? Ele teve um papel importante e ele ouviu as orientações de Deus. E ouvindo as orientações de Deus, ele preservou a vida de Jesus. Ele cuidou da vida de Jesus. E ele fez isso de uma forma discreta. Quando se fala na concepção de Jesus no mundo, as pessoas lembram muito de quem? Maria. Mas Maria sozinha teria conseguido, irmãos? Não. Ela precisou ir muito do apoio, do companheirismo, da direção que José deu à sua família. O papel do pai, do chefe de família, é dar essa direção. E José aqui nos dá esse exemplo maravilhoso. E isso de forma discreta, porque os holofotes, porque o destaque, as luzes estavam em Maria. Mas José teve um papel importantíssimo na vida de Jesus. E que a gente também seja como José. Discretos, mas obedientes e cumpridores das orientações de Deus, permitindo que o plano de Deus se cumpra, que o plano de salvação alcance mais pessoas, porque nós decidimos seguir as orientações de Deus, aceitando assim a Jesus. Nós já aceitamos Jesus, eu já aceitei a Jesus há muito tempo. Então, eu faço a diferença porque eu aceitei a Jesus. Mas aceitar a Jesus também é cumprir as orientações, seguir as orientações, várias orientações. Orientações essas que muitas vezes nos desacomodam, nos tiram do nosso lugar de segurança. Mas obedecer vale a pena. Obedecer nos abençoa, abençoa a nossa família e pode ter um alcance de bênção ilimitado. Que nós venhamos a meditar sobre isso e estarmos disponíveis para aceitar a Jesus todos os dias, aceitando assim as suas orientações. Que Deus abençoe você. Nós estamos aqui, eu e a Rebeca, de férias, e aí nós fizemos a gravação aqui de Balneário Camboriú. Rebeca, dá um oi aí. uma despedida aqui nossa. Em breve nós estaremos juntos. Olha aí, Rebequinha. Certo? Tchau, tchau. Tchau, que Deus abençoe.